O resultado das eleições brasileiras também foi destaque no mundo. Barack Obama pregou a reaproximação de Brasil e Estados Unidos. A reportagem é da correspondente Laís Duarte. Vamos ter a reportagem? Não está o VT, a reportagem não está pronta ainda. Vamos ver então a reportagem. O jornal espanhol El País destacou que a Bolsa de Valores despencou com a vitória de Dilma Rousseff, por considerar que ela vai fazer mais intervenções no mercado e menos reformas do que necessário para reativar a economia. Os britânicos BBC News e The Guardian disseram que a presidente reeleita prometeu reformas e pediu união após a vitória apertada. Para os jornais, a votação acirrada foi resultado de eleitores divididos e confusos por uma campanha que se caracterizou por acusações de corrupção, nepotismo e incompetência. O francês Le Monde apontou a vitória frágil do Partido dos Trabalhadores e afirmou que nunca o Brasil teve uma eleição presidencial tão apertada como esta. O italiano Corriere della Sera e o alemão Der Spiegel apenas disseram que a presidente se reelegeu, enquanto a RTP, em Portugal, afirmou que depois de uma batalha eleitoral áspera, Dilma prometeu grandes mudanças. Aqui nos Estados Unidos, os jornais também deram espaço para as eleições brasileiras. O New York Times revelou o clima de guerra entre os candidatos e eleitores durante o segundo turno e apontou esta como a eleição mais polêmica do Brasil desde o fim da ditadura militar. Para o Wall Street Journal, a presidente enfrentará dois desafios: consertar um eleitorado dividido e renovar a economia estagnada. Na Casa Branca, o presidente Barack Obama parabenizou a brasileira e chamou o Brasil de importante parceiro comercial. Paulo Sotero, diretor do Instituto Brasil do Wilson Center em Washington, que estuda e desenvolve políticas públicas, considera que o grande foco do governo americano será se aproximar do Brasil. Eu acho que os obstáculos para que isso aconteça estarão, no entanto, mais no Brasil, dada, enfim, a divisão interna, o rancor que existe hoje, infelizmente, em parte em resultado da campanha eleitoral, e, enfim, das dificuldades mesmo da economia brasileira. Então... Rancor? Rancor com os Estados Unidos? Não entendi, porque não entendi esse comentarista. Ele disse que o rancor... Mas que rancor? O que se manifestou nas eleições e pós-eleições? Esse rancor entre quem tá em luta, quem está disputando voto, quem está buscando apoio. Isso é disputa. Ninguém falou do vigor da democracia brasileira. Nenhum desses comentaristas internacionais falou. Que resultado fantástico, uma apuração que sai em 3 horas, como em nenhum lugar do mundo tem. Não é verdade? Isso ninguém ressalta. Agora, procuram criar uma situação como se o país não pudesse se unir, não pudesse se desenvolver unido. Isso não pode ser levado a sério. Isso é jogo de quem quer dividir para manter políticas de poder acabrestar nossa economia, de novo, num esquema onde a nossa independência fique comprometida. O grande valor hoje é que nós temos uma política externa independente, nós podemos ter uma política econômica que não depende também de qualquer interesse lá de fora. Então isso afeta muito. Então eu vejo, olha, divisão. Nos Estados Unidos, de 2 em 2 anos tem eleição e se divide o país em 2 partidos, o democrata e o republicano. A eleição presidencial é das maiores baixarias em todos os estados. E ninguém fica falando que os Estados Unidos está dividido. Não, acabou a eleição, não tem disputa. Acabou a disputa. Qual é a disputa que existe hoje? A disputa vai ser no Congresso. Essa sim. Acho que eu fico assustado, parece que o tempo não passa, ou o tempo não é inacreditável, ou o tempo é só uma ilusão, né? Como diria um poeta. Mas eu acho que a questão da imprensa estrangeira, a maior parte dela nem acompanha o Brasil pouco interesse tem. Quem acompanha a imprensa internacional vê que o noticiário do Brasil é muito restrito e geralmente equivocado, porque ou a Europa não tem correspondente aqui, quando tem acompanha um pouco mais, são poucos jornais europeus que têm correspondência, no caso norte-americano muito pouco. Então, o que o presidente Obama declarou foi um gesto de boa vontade, que ele deve fazer com outros países também, não é só com o Brasil, de buscar ser parceiro comercial e tal. A relação com os Estados Unidos, eu acho necessário ponderar. Já foi aquela época de Yankees go home, o tempo mudou, o tempo passou, né? As pessoas foram ficando mais velhas, o mundo mudou, as ideologias foram se desgastando, caiu o Muro de Berlim já faz algum tempo, caiu em 1989, portanto a ideia de superpotência não existe mais, cada país deve se colocar no mundo. O governo brasileiro, infelizmente, em 12 anos se colocou muito mal no mundo internacional, apoiou
apoiou ditaduras sanguinárias, como de Cuba, continua apoiando até hoje, dando dinheiro, o nosso dinheiro, apoiando países que na África Negra, ditaduras sanguinárias, nunca se posicionou sobre um massacre de cristãos em Darfur, por exemplo, no Sudão, teve uma política externa desastrosa tal, né? Foi muito ruim, contra inclusive a Constituição brasileira, que defende claramente os direitos humanos e é um dos artigos constitucionais. Portanto, a gente espera, eu desejo, mas não vai ocorrer, mas desejo, que mude a política externa, que a gente passe a defender os interesses nacionais, não interesses partidários.